Hoje vivemos num mundo tão corrido, em meio a tantas dificuldades, que as pessoas elas não estão em busca de um relacionamento com Deus, elas não estão em busca em ter a comunhão com Deus, elas só estão em busca de bênçãos, elas só estão em busca daquilo que satisfaz o próprio ego. E por conta disso, elas às vezes ouvem falsas profecias. Por conta disso, às vezes elas vão a lugares que Deus não está lá. Elas vão ouvir da boca de pessoas que não estão na presença de Deus. Elas vão acreditar em falsas profecias. Elas vão acreditar em falsas palavras que Deus nunca falou. Elas vão acreditar na voz do homem, achando que é Deus que está falando. Porque estão tão sedentas por ouvir só coisas boas, elas estão tão sedentas por só querer bênçãos, que elas ouvem qualquer um, que elas escutam a qualquer um. Mas Deus disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Deus disse que no fim dos tempos o amor por Deus de muitas pessoas não teria, que haveria muitas coisas terríveis, como nós vemos diariamente, terremotos, muitos homicídios entre pai, mãe e filhos, coisas que na Bíblia já dizia que aconteceria. As pessoas elas estão desacreditadas na verdadeira palavra de Jesus Cristo. Elas estão desacreditadas naquilo, no que diz a palavra de Deus, e preferem acreditar no homem que está na carne, no homem que não tem comunhão com Deus. E as pessoas, elas choram quando elas ouvem um tipo de profecia, um tipo de palavra que acalenta o seu coração. Aquelas pessoas, elas estão também sendo enganadas pelo inimigo. São todas as pessoas? Não. Aqueles escolhidos de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, mas aqueles que não estão na presença de Deus, aqueles que estão sendo enganados pelo inimigo, e as pessoas que vão até elas também estão sendo enganadas. E na palavra de Deus diz assim, Mateus 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Deus diz na palavra dele que os falsos profetas fariam tão grandes sinais, tão grandes prodígios, que enganariam os escolhidos. O que é isso? Esses falsos profetas, eles curam. Esses falsos profetas, eles dão bênçãos. Esses falsos profetas, eles profetizam na vida de pessoas, mas na realidade essas pessoas, esses profetas, eles não estão sendo usados por Deus, eles estão sendo usados pelo inimigo. Porque quando você vai à igreja, não pense você que o inimigo também não vai. Satanás, ele vai, ele senta do seu lado. Ele é conhecedor da palavra. Ele é conhecedor da palavra, muito mais do que eu e você junto. Satanás, ele é anjo caído. Ele convivia no céu. Ele conhece as coisas do reino. E ele sabe muito bem enganar aqueles a quem Deus o quer perto, aqueles que é os escolhidos. E muitas pessoas que não estão na presença de Deus se deixam ser enganadas por ele. E muitas pessoas hoje estão acreditando em profecias dadas pelo inimigo, que não vem da parte de Deus. E é triste saber que isso acontece hoje em dia, mas Deus já previa que isso aconteceria. É triste porque as pessoas, elas não querem ler as escrituras, elas não querem se aprofundar na palavra de Deus, porque Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto nós demos ouvidos a que o homem diz, nós iremos ser sim enganados. Mas a partir do momento que nós lermos as escrituras, meditarmos na palavra de Deus, não mais seremos enganados por ninguém.